Hoje nós vamos começar a jornada do aprendizado de regra de 3. Mas para isso nós precisamos formar uma base de conhecimento. Essa base de conhecimento envolve entender grandeza, razão e proporção. Então eu vou fazer esse primeiro vídeo apenas sobre grandeza, um segundo vídeo sobre razão e proporção, e do terceiro vídeo em diante nós já vamos começar a falar detalhadamente, especificamente sobre regra de 3. O objetivo do vídeo de hoje é entender o que é uma grandeza, o que não é uma grandeza, o que é proporcionalidade entre grandezas, o que são grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Você sabe o que é uma grandeza? De forma intuitiva. É muito simples. Vem cá. Grandeza é uma característica que se pode medir ou contar e descrever através de um número. Ou seja, se aquela característica possui algum instrumento capaz de medir, capaz de mensurar o valor dela, então se trata de uma grandeza. Então você tem a característica, se você consegue medir, então ela é uma grandeza. Medir ou contar. Vamos dar uma olhada nesse carro aqui, olha. Olha que carro bonito, né? Ele tem uma característica muito importante que é a rapidez. Existe algum instrumento capaz de medir a rapidez desse veículo? Existe. É o quê? É o velocímetro. O velocímetro é um instrumento capaz de medir a rapidez com que esse carro se desloca. No nosso caso aqui, esse velocímetro está marcando aqui 140 km por hora, aproximadamente. Então, existe um número que é capaz de descrever a rapidez com que o carro se desloca. E por isso nós podemos dizer que a velocidade é uma grandeza. Vamos ver um outro exemplo. Nós temos aqui uma menina, aparentemente ela está doente, não está bem de saúde. Existe uma característica que é importante e que eu quero analisar. É a temperatura desse corpo, a temperatura da menina. A temperatura é uma grandeza? Existe algum instrumento capaz de medir a temperatura? Existe. É o termômetro. Nós temos aqui esse termômetro e a medida da temperatura dessa garota é de 37,5 graus. Perceba que existe um número capaz de medir, capaz de descrever a temperatura. Então, a temperatura é uma grandeza. Por quê? Porque existe um número capaz de descrever essa característica. Vamos para o próximo exemplo. Nós temos aqui agora uma pizza. O tempo de preparo é uma grandeza? Vamos analisar. Existe algum instrumento capaz de medir o tempo? Existe. Qualquer cronômetro ou relógio é capaz de medir o tempo. Então eu posso dizer que o tempo é uma grandeza. Nós temos aqui que o tempo para preparar essa pizza é de 20 minutos. Então, o número 20 descreve essa grandeza, descreve essa característica, e por isso nós consideramos que ela é uma grandeza. Agora vamos ver este outro exemplo aqui, ó. Eu tenho essa moça bonita, né? Eu quero saber, essa característica, a beleza, é uma grandeza? Bom, para muitas pessoas ela é muito bonita, para outras ela tem uma beleza mediana, outras pessoas nem acham ela bonita nada. Então, veja bem que a beleza, ela depende do ponto de vista de cada um. Não existe nenhum belezômetro, não existe um instrumento capaz de medir o quão bela essa moça é. Então, a beleza, ela não se encaixa nos parâmetros de grandeza, ela não é uma grandeza. Veja essa outra moça aqui, ó. Da mesma forma, muitas pessoas vão achar ela muito bonita, outras nem tanto. Outras não vão achar ela bonita. Por quê? Porque a beleza é um parâmetro que depende do olhar de cada um. Então, nós podemos deduzir que a beleza não é uma grandeza. Agora, vamos analisar a questão da proporcionalidade. O que é proporcionalidade? Proporcionalidade é como as grandezas se relacionam. Existem dois tipos de proporcionalidade. A proporcionalidade direta e a indireta. E aí nós temos que analisar
Quando temos duas grandezas, nós temos que analisar se essas grandezas são diretamente proporcionais ou se são inversamente proporcionais. E como é que eu faço isso? Vamos ver através de um exemplo que fica mais fácil. Eu tenho um carro e tenho uma estrada, eu tenho uma certa distância, uma distância constante. Eu quero viajar de uma cidade para outra cidade. E eu quero saber o que vai acontecer com duas grandezas. Uma delas é a velocidade e a outra é o tempo. Eu quero saber o que vai acontecer com o tempo se eu aumentar a velocidade. Ora, se eu aumentar a velocidade do meu veículo, o tempo que eu vou gastar para percorrer essa distância vai diminuir. Você já deve ter feito alguma viagem e sabe muito bem disso, que quando você aumenta a velocidade do seu veículo, o tempo que você vai gastar para percorrer a sua distância vai diminuir. A matemática tem muito disso, tem muito da questão intuitiva, da questão experimental, da questão empírica. Se você tem uma boa noção geral, uma sensibilidade boa dos números, você vai ter uma facilidade maior de começar a fazer a questão. Porque para começar a fazer a questão, você tem que usar a sua intuição. Então, quando você faz muitos exercícios, a sua intuição vai aumentando. Existem pessoas que dizem que a melhor técnica, a melhor estratégia para estudar para concurso público é através de questões. E eu sou favorável. Por quê? Porque quanto mais você faz questões, mais o seu banco de dados da sua memória vai aumentando, mais situações você vai vendo e depois, por comparação, o seu cérebro vai fazendo comparações e aí você consegue resolver qualquer tipo de questão, porque já existe aquela questão dentro do seu banco de dados, dentro da sua sensibilidade, né? Então vamos lá. Já estudamos a questão da velocidade e do tempo, nós podemos dizer que a velocidade e o tempo são grandezas inversamente proporcionais. Vamos ver outra situação. Agora nós temos o seguinte: nós temos estrada para dar e vender, tá? Nós podemos ir para qualquer cidade do Brasil, para qualquer cidade do mundo. E isso vai depender só do seu bom humor naquele dia. E você sabe que para percorrer uma distância qualquer, agora essa distância é variável, você precisa abastecer, você precisa de combustível. E aí eu quero saber como é que essas duas grandezas, a distância e a quantidade de combustível, se relacionam. Bom, o que eu faço? Eu aumento uma das grandezas e vejo o que vai acontecer com a outra grandeza. Se eu aumentar a distância que eu vou percorrer, o que vai acontecer com a quantidade de combustível? Também vai aumentar. Então, eu posso dizer que essas duas grandezas são diretamente proporcionais, porque quando uma aumenta, a outra também aumenta. Essas duas grandezas são diretamente proporcionais. É muito fácil entender grandezas. Isso é praticamente a sensibilidade que eu quero que você tenha, entendeu? A parte intuitiva que você precisa ter. Que se aumentar uma grandeza e a outra cair, são inversamente proporcionais. Se aumentar uma grandeza e a outra também aumentar, então são diretamente proporcionais. E o que é grandeza? Grandeza é tudo aquilo que eu posso medir ou contar. Se existe um instrumento, então aquela característica é uma grandeza. Se não existe um instrumento ou se eu não posso contar, então aquela característica não é uma grandeza. Por hoje é só, te espero no próximo vídeo. Fique com Deus, um grande abraço!